Olá, sejam bem-vindos à aula de matemática. O tema da nossa aula será Acidentes domésticos com crianças no Brasil, em números. Para começar, eu trouxe aqui um infográfico. Ele traz os acidentes domésticos com crianças no Brasil e nos diz 1.616 óbitos, mortes, por acidentes domésticos com crianças com idade entre 0 e 14 anos, sendo 792 óbitos em 2020 e 824 em 2021. Nós temos aqui também o mapa do Brasil e algumas imagens de acidentes domésticos acontecendo. Também temos duas tabelas, uma referente a 2020 e outra referente a 2021. Essa de 2020, ela traz aqui por estado, então nós temos São Paulo, Pernambuco e Paraná. E o número de mortes, por faixa de idade, 0 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos. Temos também a coluna do total. Então, percebam que aqui a tabela, como é que ela é formada? Ela é formada por linhas, percebam aqui as linhas, e por colunas. As colunas com as faixas de idade. Tem aqui também a coluna do total, que é a soma de todos os números da linha. Por exemplo, aqui na linha de São Paulo, o 134 é o resultado da soma de 113 mais 12 mais 9. O que a gente também tem no infográfico? Que o maior índice é entre 0 e 4 anos, sendo 621 óbitos em 2020, 671 no ano de 2021. E aqui nós temos a segunda tabela, bem parecida com a primeira, porém aqui nós temos o estado de São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Aqui nós temos gráficos. Lá, no infográfico, a gente tinha duas tabelas, 2020 e 2021. Agora nós temos os gráficos de 2020 e 2021. Então, tudo que a gente tem de informação lá na tabela, a gente tem no gráfico também. Só que de uma forma mais fácil de entender, de uma forma mais visual. Percebam que em 2020 tem o estado de São Paulo, Pernambuco e Paraná. E cada cor dessa daqui representa uma faixa de idade. O azul, se a gente olhar aqui na legenda, representa 0 a 4 anos. A cor laranja, 5 a 9 anos. E a cinza, 10 a 14 anos. Então, olha aqui, por exemplo, para o estado de São Paulo, os 113 casos de morte estão entre 0 e 4 anos. 12 casos entre 5 e 9 anos e 9 casos entre 10 e 14 anos. A mesma coisa para 2021. Nós temos os 3 estados que estavam lá na tabela de 2021. São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Então, vamos ver aqui a definição de tabelas e gráficos. Tabelas são estruturas de colunas e linhas que utilizamos para organizar dados. E os gráficos são representações visuais utilizadas para exibir dados. Voltando para o infográfico, eu quero que vocês percebam agora os números que estão com a flechinha amarela. 616, 792, 824. Aqui os números de dentro da tabela. Aqui também. E aqui os números da tabela também. O que eles representam? Que informação eles representam? É o ano da pesquisa? É a faixa de idade? Ou é a quantidade? Quantidade de mortes, de óbitos? É a quantidade, né? Nós temos também outros números nesse infográfico. Percebam esses números que estão com a flechinha verde. 2020, 2021, aqui novamente, 2020, 2021, 2020 e 2021. O que esse número representa? Ele é a quantidade, é a idade ou é o ano? São os anos da pesquisa. São os anos da pesquisa, 2020 e 2021. E além disso, nós temos ainda outros números. Aqui, o 0 e 14,
0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 0 e 4. Aqui novamente, 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14. É o ano da pesquisa? É a quantidade de casos ali de óbitos? Ou é a faixa de idade? São as faixas de idade da pesquisa. São as faixas de idade. Muito bem. Agora a gente vai analisar esses dados a partir de algumas perguntas. Pergunta número 1. No ano de 2020, qual dos 3 estados apresentados teve o maior número de mortes? E em 2021? Para responder a essa pergunta, a gente precisa da tabela e do gráfico para analisar. Olhando pela tabela, o ano de 2020, qual dos 3 estados teve o maior número de mortes? Então, a gente olha aqui São Paulo, total de 134, Pernambuco, 55 e Paraná, 53 mortes. Desses 3 números, 134, 55 e 53, qual é o maior número? 134, que fica aqui, ó, que é o total de São Paulo. Logo, em 2020, o estado que teve o maior número de mortes foi São Paulo. Se a gente olhar essa mesma informação no gráfico, vejamos aqui, ó, essas 3 barrinhas são referentes a São Paulo, essas 3 referentes a Pernambuco, ao estado de Pernambuco, e essas 3 do Paraná. Olhando quais que têm as maiores barras? São Paulo. Então, mesmo sem eu olhar os números, eu consigo dizer que o estado com maior número de mortes foi São Paulo. Aqui eu trago os dados de 2021 e a análise é a mesma. Só que agora eu tenho São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Então, aqui, ó, entre o total 157, 59 e 52, qual é o maior número? 157. 157 está na linha, ó, do estado de São Paulo. Então, em 2021, São Paulo foi o estado que teve o maior número de mortes. Se eu olhar para o gráfico, é a mesma coisa. Qual deles tem as maiores barrinhas? Olha lá, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. São Paulo. Essas informações são as mesmas porque eles têm os mesmos dados. Pergunta número 2. Qual faixa de idade apresenta o maior número de vítimas nos 2 anos analisados? E como você chegou nesse resultado? Para responder essa pergunta, eu posso olhar para o meu infográfico a partir de 2 informações. A primeira, ela me traz assim, ó, maior índice entre 0 e 4 anos, sendo 621 óbitos em 2020, 671 no ano de 2021. Então, aqui ele já me diz que o maior número de vítimas está nessa faixa de idade, 0 a 4 anos. Porém, se eu olhar para a tabela e para o gráfico, eu também chego nessa informação. Olhem aqui. Eu tenho por coluna, aqui na tabela, as faixas de idade, 0 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos. Qual dessas colunas tem os maiores números? Ó, aqui eu tenho 113, 46 e 43. São números grandes em relação a essa segunda coluna, que traz o 12, o 5 e o 4, e essa terceira coluna que traz o 9, o 4 e o 6. Qual dessas 3 faixas de idade tem os maiores números? 0 a 4 anos. Se eu buscar essa resposta, olhando para o gráfico, qual faixa de idade apresenta o maior número de vítimas? Agora a gente vai olhar para as cores. A cor azul é 0 a 4 anos, a cor laranja, 5 a 9 anos, e a cor cinza, 10 a 14 anos. Qual das cores é a maior? Os em azul, né? Todos aqueles que estão em azul apresentam o maior tamanho. Então, o maior número de vítimas está na faixa do azul, ó, 0 a 4 anos. Se eu olhar para os dados de 2021, eu chego na mesma conclusão, ó, 0 a 4 anos me traz os maiores números. E se eu olhar aqui no gráfico, a mesma coisa, a barrinha azul, e aqui é a maior, né? E ela é referente aos 0 a 4 anos.
Pergunta número 3. No ano de 2021, o número de óbitos aumentou ou diminuiu em relação ao ano de 2020? Para isso, eu vou olhar para essa informação do infográfico. Ele traz assim, 792 óbitos em 2020, 824 em 2021. Qual é o maior número? 792 ou 824? 824, né? Isso significa que em 2021 o número de óbitos aumentou, porque o número referente a 2021 é maior do que aquele referente a 2020. Então, aqui o balãozinho respondendo. Então, podemos dizer que o número de casos aumentou. Então, vamos sintetizar tudo o que a gente aprendeu nessa aula? A gente aprendeu que tabelas são estruturas de colunas e linhas que utilizamos para organizar dados. E aqui tem as tabelas que a gente trabalhou. E vimos também que os gráficos são representações visuais utilizadas para exibir dados. Então, aqui os gráficos que a gente trabalhou. E olha como é mais fácil ver a informação. Para fechar a aula, eu trouxe algumas perguntas para a gente refletir. Pensem comigo. Por que será que o número maior de vítimas de acidentes domésticos são crianças entre 0 e 4 anos de idade? Será que é porque elas são menores? E a faixa dos bebês, eles ainda não entendem muito? Vamos pensar junto. E a segunda reflexão. Sabendo que o número de casos aumentou de 2020 para 2021, quais ações poderiam ser tomadas para reduzir esse número? Então, quais são as medidas que a gente pode tomar para reduzir esses riscos de acidente doméstico? Espero que tenham gostado da nossa aula e até a próxima!